Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MedEcon, o podcast onde os médicos avaliam a anatomia do Homo econômicus. Eu sou o Daniel Heringer. E eu, Carlos Bernini, também agradeço a presença de vocês aqui no canal e gostaria de saber, antes de mais nada, Daniel, por que você, como estudante de medicina, resolveu estudar economia comportamental? Me responde isso. Cara, que é muito doido, né? Assim, a gente pensa, medicina, a princípio, não tem nada a ver com economia comportamental. Mas começou, cara, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tava estudando pro vestibular, e, cara, às vezes a gente já não aguenta mais ficar vendo aquela literatura de livros muito antigos, e por alguma razão, já perto da FUVEST, eu comecei a ler Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E, cara, eu achei aquele livro fantástico, deixei ele guardado lá na minha cachola, mas mudou minha forma de ver o mundo. Durante a minha faculdade, eu tô no quinto ano lá da medicina da USP, em Ribeirão Preto. E durante a faculdade, eu comecei a me interessar muito por saúde mental e comecei a estudar muito comportamento. Eu fui o presidente de um projeto chamado PASSEI, que é um projeto que tinha como objetivo melhorar a saúde mental de vestibulandos, né, de adolescentes na época do vestibular. E para ajudar eles, eu comecei a estudar muito essa parte de comportamento, me aprofundar muito na área, até que eu percebi que o impacto do comportamento na saúde mental era muito grande. Eu continuei estudando e percebendo que, na verdade, o impacto do comportamento não é só na saúde mental, mas é na saúde como um todo. E eu vi que aquilo me deixava muito animado, cara. Eu falei, poxa, eu acho que precisa ter mais gente trabalhando para melhorar o comportamento das pessoas. Eu falei, pô, essa pessoa vai ser eu, isso vai me deixar bastante feliz. Então eu comecei a me preparar para melhorar o comportamento das pessoas, engajar pessoas em melhores comportamentos de saúde. Então esse podcast foi uma maneira que eu imaginei de colaborar para a gente conseguir melhorar o comportamento das pessoas em saúde. Muito legal, muito legal. E você, Carlão, como que foi essa história de você com comportamento? Bom, a minha história já é um pouco mais depois de um tempo, né, de formado, né? Então eu me formei já há 18 anos e há 5 anos comecei a estudar um pouco essa parte. Inicialmente começou tudo com um projeto de inovação em tecnologia e depois se seguiu para um estudo em design. Então eu acabei indo estudar design e aí no design você começa a estudar um pouco de comportamento. Em cima disso, comecei a buscar na literatura como as pessoas se comportam mediante a tudo isso, né? E aí eu cheguei na economia comportamental, mas o que me chamou mais atenção na economia comportamental foi um resgate que eu tive que fazer para coisas que eu adorava desde o colegial, que é a parte matemática da história, que é baseado em teorias matemáticas chamadas teorias dos jogos, né, e teorias comportamentais matemáticas. Então, assim, isso me deixou ainda mais animado, porque fez com que eu entrasse de novo em contato com um Carlos Bernini que foi deixado de lado no colegial, vamos colocar assim, de certa forma, e ele está resgatado nesse momento na minha vida, né? Então, eu fui fazer cálculo, fui fazer estatística, e devo começar em breve o MBA, e a minha foco agora é realmente estudar cada vez mais essa área para entender e conseguir entender melhor as suas relações com o design comportamental, que é a aplicação do comportamento no design, e também ajudar, como você, a resolver problemas sérios de saúde de forma que a gente hoje em dia diz que é data-driven, né? Que é realmente você absorver os dados vindo das pessoas e planejar coisas mais precisas, né? Na mudança do comportamento geral. Então é por isso que eu comecei a estudar isso tudo e fico muito feliz que na minha jornada encontrei você aí e a gente pode começar esse podcast, webcast, YouTube ou qualquer coisa assim no estilo. Qual que foi um exemplo assim que você já viu de aplicação da economia comportamental na saúde que já te chamou a atenção e falou, nossa, isso aqui é muito legal?
Cara, eu acho que um dos exemplos que eu mais gosto é o Nudge que explora o viés do status quo, que é um hospital que queria aumentar a prescrição de medicamentos genéricos. E o que eles fizeram foi muito simples, eles simplesmente foram no prontuário eletrônico e modificaram ali qual que seria o medicamento padrão. Quando o médico começava a digitar a prescrição, quando ele começava a digitar lá, primeiro aparecia o medicamento genérico e depois o de marca, né? Mesmo o médico podendo escolher qualquer um, isso não retirava nenhuma liberdade, mas só por ele aparecer primeiro e aquilo economizar um pouco da energia do médico, a quantidade de prescrição, cara, de genéricos aumentou, assim, muito e muito rápido. Um outro exemplo também dentro desse mesmo viés, acho que o mais memorável, talvez o mais famoso exemplo, seria o da doação de órgãos, né? Alguns países muito semelhantes, eles têm uma diferença enorme em porcentagem da população que é cadastrado como doador de órgãos. E essa grande diferença vem do status quo. Qual que é a situação inicial? Nos países que a situação inicial, a pessoa começa a vida como doador de órgãos, né? Tipo, já é presumido que ela está autorizando, a quantidade de doação é tipo 90 e tantos % da população. Já nos outros países, onde a pessoa tem que ativamente dizer que ela quer ser um doador de órgãos, aí essa taxa é para baixo dos 10%. E a gente pode achar assim, pô, mas deve ser muito difícil falar que você não é doador de órgãos, ir na prefeitura num dia específico e tal. E não, os estudos mostraram que na verdade era simples falar que não era doador de órgãos, mas simplesmente pelo fato das coisas já serem assim, a maior parte da galera não liga o suficiente para mudar, e isso acaba salvando muitas vidas. E você lembra algum que te chama atenção? Tem várias histórias interessantes, né? Agora, uma que eu gosto muito, né, que trabalha um pouco não só a parte do que a gente chama de nudge, né, que são esses elementos modificadores de comportamento, mas também de ressignificação, né? Então, a equipe da Clínica Mayo de limpeza, se você perguntar para elas qual é a função delas, a resposta é sempre a mesma: eu salvo vidas. Muita gente vai olhar e falar, meu Deus, mas como assim? Não é ela que atende. E o pior é que eles têm razão nesse ponto de vista, porque ela salva, e eles apontam isso metricamente, e isso que é legal da matemática, incluir a matemática nessa equação, né? Eles conseguem mostrar para elas que realmente elas salvam vidas, porque se elas não fizerem o trabalho delas direito, mais pessoas morrem. E se elas fizerem direitinho o trabalho delas, do jeito que deve ser feito, pessoas vivem. Então, ela influenciou naquelas mortes e vidas. Então, isso também é legal, mostrando que essa parte também de estatística. Então, muitos dos exemplos, às vezes, não é economia prática, do ponto de vista que você vê aquilo como uma coisa econômica direta. A economia nisso vai ser em 2 pontos, em termos de vidas, e em termos de economia, dinheiro também, porque você diminui a infecção hospitalar, que é um dos maiores consumidores de dinheiro dos Estados Unidos, né? Então, quando você faz uma ressignificância e o pessoal da limpeza realmente consegue dizer que eles salvam vidas, eles sabem que salvam tudo, isso fez com que a Clínica Mayo diminuísse muito o risco de infecção intra-hospitalar deles. E isso já faz parte do mix do uso das ideias de economia comportamental, das ideias de modificações comportamentais, do design comportamental no dia a dia das pessoas, e principalmente no dia a dia da saúde. Da hora. Muito massa, velho. E, assim, o comportamento, cara, eu sinto que ele é tipo uma parte da medicina que foi negligenciada nos últimos, sei lá, 30 anos, se eu fosse chutar. Não sou velho, não conheço tanto assim de medicina, mas se eu fosse chutar a partir do discurso dos meus professores, assim, eu ia chutar que tem uns 30, 40 anos, assim, que esse pensamento com foco no comportamento tem sido abandonado.
talvez por causa do crescimento da sensação do poder da medicina intervencionista, por causa da medicina baseada em evidências, foi se esquecendo que o comportamento é extremamente importante. Só que o que está rolando, o que a gente está percebendo, é que o perfil das doenças está mudando, né? Assim, antes a gente se preocupava muito mais com as infecções, né? Morria muito mais com as infecções. Agora a gente está num momento atípico aí de pandemia, que tem uma infecção que está preocupando todo mundo. Mas, de maneira geral, fora desse período de crise, a grande parte das mortes vem das doenças cardiovasculares, né? Você é cardiologista, você vive isso com seus pacientes na prática. São os pacientes que morrem de diabetes, os pacientes que morrem de doenças respiratórias crônicas, os pacientes que morrem de doenças, de cânceres, que tem tudo a ver com o comportamento também. Ou seja, de doenças que tem a ver com o comportamento, né? Que tem a ver com o exercício físico, ou melhor, com a falta do exercício físico. Com a dieta ruim, com a dieta padrão americana, né? Se a gente fosse pensar assim, com a falta de sono, com a vida pessoal, emocional desbalanceada, se a gente fosse incluir aí também as doenças mentais, né? O suicídio, doenças basicamente comportamentais. E, cara, uma coisa muito marcante para mim durante a faculdade foi quando a gente estava passando na disciplina de nutrologia. E aí a gente estava passando pela obesidade e tal, e aí conversamos. E, pô, professora, como que é o paciente obeso? Como que a gente faz? A gente sabe que ele tem que diminuir e tal, comer menos, mas... E aí, como que a gente faz para melhorar o comportamento do paciente? E a resposta dela me marcou muito, Carlão. Ela falou assim, manda pro psicólogo. Eu falei, pô, mas a gente não é responsável pela saúde do nosso paciente? Não é a gente que tem que ajudar ele? E aí, isso me fez pensar também, pô, cara, isso é função nossa também. A gente tem que se preocupar com o comportamento. Aí esse ponto, né, eu acho que não é que teve negligência da parte médica no que diz de comportamentos e tudo mais, muito pelo contrário. Existem linhas sensacionais de comportamento, mas a gente deve lembrar que exatamente a visão de utilizar essas estratégias, essas terapias para fazer com que as pessoas tenham hábitos saudáveis e tenha prevenção de doenças, talvez a gente não tenha tido tanta experiência ao longo do tempo. Então, talvez o que eu acho que a gente pode colocar bem entre aspas, a negligência, na verdade, é essa dificuldade de aplicação prática em questões do dia a dia. Mas as terapias comportamentais, você tem teorias, então você começa tudo isso com Jung, depois você tem Pavlov, Behavior, você tem várias linhas de pesquisa em cima disso, e termina realmente que a gente se preocupou com os doentes, né? Então, eu acredito que grande parte dos profissionais, a gente nunca deve colocar todo mundo no mesmo balão de gato, porque sempre tem um ou outro pesquisador que faz coisas diferentes, mas a grande maioria tentava utilizar isso mais para cura de doenças, não para modificações de comportamentos de grandes populações. Isso só foi começar a acontecer na década de 70. Em 70 que começou realmente o pessoal a utilizar esses pensamentos para não só tratar os pacientes, mas também modificar a cultura e os hábitos das pessoas. Só que isso não foi feito dentro da medicina, foi feito dentro da economia. E é por isso que na economia comportamental, muito das pessoas que trabalham nesses ramos derivam da psicologia, da psiquiatria, do design e todas essas áreas mais humanas do que nas áreas mais médicas. Então, se você for procurar, os grandes teóricos dessa parte de economia comportamental, eles vieram da parte de psicologia. Inclusive, o Dan Ariely, que você gosta tanto de assistir podcasts dele, ele é psicólogo formado em Tel Aviv.
Então, você tem que... são essas pessoas que são os precursores da economia comportamental que a gente tem hoje. Cara, o Dan Ariely, que é fantástico, cara. A história dele é sensacional. Inclusive, quem estiver assistindo aí e quiser se interessar mais, vou deixar aqui a recomendação do livro dele, que é um ótimo livro para introduzir o assunto. É curtinho, rápido, divertido. Chama-se Previsivelmente Irracional. E, cara, é muito massa. Porque eu gosto muito dessa ideia, cara, da economia comportamental, de que a gente é mais burro do que a gente acha, né? Tipo isso. Tem um estudo legal que fala sobre fumantes. E aí a gente fala... Às vezes a gente pode pensar inicialmente, como médicos, que quem fuma não sabe o risco que está correndo. Nós, como médicos, a gente sabe, a gente tem que estudar lá que, poxa, aumenta muito o risco de DPOC, risco de câncer de pulmão. Então a gente sabe que o quanto isso é perigoso. Mas a gente pode argumentar assim, poxa, mas o paciente não sabe, o fumante não sabe. Mas aí o estudo foi checar se realmente eles não sabem. E a conclusão foi o contrário. Na verdade, eles não apenas sabem do risco, como superestimam o risco. Eles acham que fumar cigarro é mais perigoso do que de fato é. Mas eles continuam fumando. O que é, assim, um comportamento absolutamente irracional, porque é contrário ao melhor desfecho, ao desfecho que traria a maior utilidade, né? E aí você fala assim, não, Daniel, mas eu sou inteligente, cara. Eu não sou fumante, então eu sou sagaz. Aí eu falo assim, mas quando você fala que você tá de dieta, você não consegue resistir àquele cupcake, entendeu? Você fala que você vai correr de manhã, mas você não corre 8 horas da manhã, você dorme mais. Eu costumava, na época da pediatria que eu fiz, eu falava que existiam 5 grandes desafios da humanidade, né? No final das contas, são hábitos, né? Então, o primeiro deles é emagrecer, o segundo é fazer atividade física, parar de fumar, parar de beber, né? E o último é educar os filhos. Acho que são as 5 grandes dificuldades da humanidade atualmente. Mas, se a gente for olhar, de fato, o ser humano ele tem uma programação de criar hábitos, tá? Ele quer seja eles saudáveis ou não, né? E também ele está predisposto a trazer muito do vício, né? Porque o vício traz a dopamina para dentro do cérebro e isso faz com que você tenha a sensação de prazer momentâneo. E isso é muito difícil de ser combatido e realmente a gente precisa de ter artifícios para fazer com que funcione. E às vezes só a vontade ou só a racionalidade não funciona. Porque exatamente como o Dan Ariely fala, o ser humano acaba sendo um ser irracional, porque essas escolhas não são feitas no nosso encéfalo, são feitas mais nos núcleos mais primitivos do cérebro humano. E por conta disso, o nosso encéfalo ele só está lá para o quê? Para justificar o que a gente faz de irracional. Né? Não é à toa que tem um monte de gente respeitando algumas regras nesse momento do Covid, que você olha e fala assim, cara, você não leu o que tem que fazer, você não viu o que você tem que fazer, e mesmo ele sabendo, aquilo já foi decidido embaixo, nesse núcleo primitivo, que é perto das amígdalas. Então, basicamente, ele vai fazer aquele jeito e qualquer coisa que ele falar, ele vai estar justificando exatamente esse lado dele, né? Eu queria trazer alguns números para assim embasar, né, a ideia de que realmente o comportamento é importante na saúde. Vamos pensar, pegando no Brasil, 53,8% dos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade. Cara, mais da metade, velho. É muita gente, não era para ser assim não. 40% das causas de mortalidade prematura são devido a padrões de comportamento. 40%. Cara, o que a gente tá falando é que 40% das causas de morte prematura a gente podia mudar a partir do comportamento.
Imagina a quantidade de anos de vida de qualidade a gente consegue salvar para a população com isso. E outra, esse dado aqui é impressionante. 13% do orçamento de saúde mundial é gasto com diabetes. Sendo que a grande maioria, a gente sabe disso, é com diabetes tipo 2, não é diabetes tipo 1. Ou seja, é por causa do comportamento. Sim, e esses dados são muito interessantes, Daniel, muito bem levantados e são interessantes por quê? Porque ao longo do tempo foram onde o pessoal tentou mais iniciativas do ponto de vista de fabricação de elementos modificadores do comportamento e é onde mais a gente tem dados sobre isso. Então a gente pode pegar, por exemplo, teve um estudo meta-analítico desses nudges, né? E ele mostrou que nudges informativos, que a gente chama de cognitivos, do tipo as informações sobre calorias e etc., agiram muito fracamente na mudança de comportamento. E alguns nudges que são mais de comportamento mesmo, que é tipo você reduzir o prato da alimentação, então na hora que você vai servir num quilo, etc., em vez de você pegar o prato grande, você pegar o prato de sobremesa, aquilo influenciou muito mais do que as informações, para mostrar realmente que as modificações são coisas de nuances, não são coisas que você vai levar para o racional. Você vai realmente modificar nas nuances do sistema, nas nuances dos processos, né? Então, um nudge bem desenhado é aquele que a pessoa não percebe e também ela consegue modificar o comportamento para modificar, de certa forma, do que a gente está querendo propor aqui nesse canal, é modificar para ela ter uma vida mais saudável, né? Porque essa é a ideia, né? Não é bruto, não é... Comportamento não resolve igual apendicite. Não é com cirurgia, não, cara. Entendeu? E aí eu gostaria de perguntar para você, Dani, e da sua opinião, qual é o nudge que você, depois de um tempo, lendo agora um pouquinho a respeito disso, mais te incomodou do tipo, poxa, esse aqui eu gostaria que o pessoal começasse a mudar? Cara, assim, acho que para começar, seria bom a gente relembrar aqui uma definição, uma explicação, não uma definição, mas uma explicação, né, para quem não conhece o que é um nudge. O nudge é um empurrãozinho, né, assim, sem tirar a liberdade de escolha, sem restringir nada, dando um pequeno incentivo, uma inclinada para aumentar as chances do comportamento seu, que a gente acredita ser melhor, né, para a população como um todo. Cara, eu particularmente, voltando à intervenção que eu mencionei no início, eu queria muito que aqui no Brasil a gente fosse doador de órgãos até que se diga o contrário. Eu acho que não tem muito motivo pra gente não seguir essa linha, sabe, cara? Eu acho que essa é uma coisa que daria pra mudar. Uma outra coisa que eu acho que daria para mudar, uma intervenção simples, fácil, rápida, direta, já tem estudos demonstrando a eficácia, ao fazer o exame da espirometria para fumantes que tem o objetivo de parar de fumar, um nudge simples, cara, é mostrar os dados da espirometria em anos de pulmão ou idade pulmonar. Então você vai pegar o cara que é fumante, que já está com o pulmão um pouco mais deteriorado, e vai falar para ele assim, cara, você está com 45 anos, mas a idade do seu pulmão é de 70, né? Então assim, ou seja, na verdade você está pegando um dado ali e cruzando. Em pessoas saudáveis, na média de 70 anos, os dados são esses. Então você com 45 anos está aparecendo aquilo. Então não tem nada de mentira, não tem nada de fora do científico, é uma simples tabelinha ali e um jeito de falar, um jeito de mostrar informação, né? Um nudge de framing, de enquadramento, super simples e daria para fazer essa intervenção legal aqui no Brasil e eu sinto muito essa falta.
Depois que eu comecei a aprender um pouco isso e que me incomoda hoje, e até falando da obesidade, do diabetes, né? Eu acho que a gente deve começar a pensar realmente se vale a pena ter aquelas prateleiras perto do caixa do supermercado, né? Ali você tem um aumento de vendas, eu entendo do ponto de vista econômico, né? Que existe um aumento de vendas, então, nesse momento, muitos dos marqueteiros de Nestlé e etc. vão querer me pegar na saída aqui, mas eu sou médico, cardiologista pediátrico, eu tenho que pensar na obesidade, tem aumentado muito a obesidade infantil, e aquilo é um popurrí de nudges, né? Inclusive, eles obedecem da forma top-down e down-up, dependendo do que você quer expor para a faixa etária. Então, você tem lá embaixo para as faixas etárias menores e em cima para as faixas etárias maiores, e aquilo é um nudge. E é um nudge prejudicial para a saúde pública, apesar de ser muito bom para a economia, do ponto de vista de vender mais doces e etc., mas do ponto de vista do que a gente está propondo nesse canal, é trazer isso para a saúde, é péssimo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a realmente, não é só cortar o refrigerante, não é só cortar isso, não é só toda essa balada, mas também realmente começar a limpar esses nudges, que você tem um aumento do consumo, principalmente do consumo calórico total diário das pessoas. Então, assim, você tem chocolate, você tem barras de chocolate naqueles estantes que são bombas calóricas, de 300 quilocalorias por barra. Isso você pega numa criança pequena, isso aí praticamente é 50% da alimentação do dia dela, de calorias do dia dela. E você vai jogar numa única barrinha de chocolate, né? E além do mais, esses doces, eles trazem muita sensação de plenitude, e eles são deliciosos, tudo. Então, realmente é uma bomba, se a gente for pensar em nível de saúde pública, tá na hora de limpar esse nudge da jogada. É um nudge que me atrapalha, me incomoda hoje em dia, depois que eu aprendi o que era. Esse é um sludge, né? Não é um nudge bom, é um sludge, é uma coisa para atrapalhar. Exatamente. Joia. Carlão, acho que a gente já pode finalizar, a gente deu uma passada aí no porquê que é importante a gente pensar em comportamento, algumas atitudes aí que a gente está vendo no mundo sobre o comportamento, como a gente está tentando aí algumas estratégias de mudar, conversamos um pouquinho de nudge e acho que já tá bom por hoje. Semana que vem a gente volta conversando um pouco mais sobre comportamento na saúde. Perfeito. Com certeza, vamos conversar cada vez mais a respeito disso. A gente vai, nos próximos capítulos, nós vamos aprofundar, ora nas partes psicológicas, ora nas partes matemáticas, ora nas aplicações, exemplos aplicados. E a gente espera trazer aí bastante luz aí e que cada vez mais a gente ganhe adeptos a essa ideia de utilizar esses avanços que habitaram na economia, e agora a gente pode habitar a saúde. Aqui fica um agradecimento ao Daniel por ter incentivado a também se juntar nesse projeto. Muito obrigado, Daniel. Espero que vá longe esse projeto. Tomara que a gente possa trazer aí benefícios para a saúde brasileira. E você que assistiu, muito obrigado. Obrigado por confiar aí nesse conteúdo que a gente produziu. Espero que você tenha aprendido coisas novas. Espero que a gente possa trazer conteúdo cada vez melhor para te ajudar a melhorar o comportamento seu próprio, individual, dos seus pacientes também. Um forte abraço.